Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estamos a estudar o capítulo 2 do livro de Provérbios. Nós vimos no capítulo 1 a finalidade do livro de Provérbios. Qual o objetivo que Deus tinha ao deixar o livro de Provérbios conosco? E ele é ensinar a sabedoria, dar o conhecimento, a justiça, a prudência, a retidão, a equidade e ensinar ao jovem qual o caminho da vida. Então estes são os grandes propósitos que nós encontramos neste livro de Provérbios. Viver com uma conduta que nos dá acesso a conduzirmos a nossa vida de uma forma mais agradável. Então este é um livro extremamente profundo em termos éticos e práticos. Ele nos conduz a perceber o que é a sabedoria e como ela é importante no nosso viver. Este é um livro que precisamos pôr em prática todos os nossos dias. É um livro extremamente precioso. Ele é um tesouro inesgotável. Por isso mesmo, nós devemos viver a cada passo olhando para estes textos, retirando dele as lições, pois ele tem grandes tesouros para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo nos mostra, pelos textos que nós temos, que ele próprio é a sabedoria. Cristo se fez sabedoria por nós, para a nossa redenção. Jesus disse, quando estava entre nós, aos judeus, que eles examinavam as Escrituras, porque julgavam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Por isso nós vamos encontrar a pessoa de Jesus Cristo aqui no livro de Provérbios. Talvez você que está mais familiarizado com a Bíblia vai dizer, mas no livro de Provérbios não aparece vez nenhuma Jesus. Como é que Paulo estás a ver Jesus aqui? É que Jesus é a nossa sabedoria. E cada vez que nós olhamos para esta sabedoria descrita aqui no livro de Provérbios, é como se estivéssemos a ver a pessoa de Jesus Cristo. É como se tivéssemos a ver Jesus entre nós. Então, quando precisamos desta sabedoria, quando precisamos de entender quem é Jesus, olhemos então para esta sabedoria descrita no livro de Provérbios. Estamos então no capítulo 2 e eu gostaria de continuar a ver este texto bíblico. E Deus fala conosco como se nós fôssemos seus filhos, assim como Salomão fala com o seu filho ao deixar estas palavras. Ele diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Este é o desafio de Deus para si e para mim. É também o desafio de um pai para um filho. Quando nós falamos com os nossos filhos, devemos ter esta atitude também, de amor, de compreensão, de ter uma atitude também aberta, para deixar os nossos filhos tomarem as suas próprias opções. Repare bem no início deste texto. Ele diz, Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Ou seja, é uma possibilidade que este pai deixa para com o seu filho. É óbvio que estamos a falar em fases da vida diferentes. Se o nosso filho são pequenos, nós temos de ser diretivos. Não podemos dizer, filho meu, se aceitares, vê lá se achas bem ou mal o que o teu pai te vai dizer. Claro está que quando uma criança tem 1, 2, 3, 5 anos, nós temos que dizer, meu filho, não faças isso. Não estamos ali para negociar com eles. Mas também é verdade, se os nossos filhos já têm 18, 20, 30 anos, nós já não podemos lidar com eles da mesma forma. Temos que dizer, filho meu, o conselho do teu pai, o conselho da tua mãe é este, mas tu vê lá, toma tu a tua decisão, porque realmente esta é a tua vida, és tu que a tens de viver. E quando os pais não dão esta abertura aos seus filhos, quando os pais são demasiado controladores, efetivamente os filhos não crescem. E isso torna-se um problema para o resto da sua vida. Vocês já me conhecem, já tenho falado convosco durante algum tempo, e sabem perfeitamente que uma das coisas que eu faço também é aconselhamento a casais.
tenho esse trabalho, esse serviço também. É uma das coisas que eu prezo bastante ver casais se reconciliarem, poderem dar passos numa relação um pouco mais agradável do que aquilo que tinham antes de chegar perto de nós. Mas ao mesmo tempo, uma das coisas que eu verifico quase constantemente é que muitos filhos têm dificuldade em cortar o cordão umbilical dos pais. Ou seja, há pais que são demasiado controladores e que estão constantemente a interferir na relação conjugal dos filhos. Aqui eu deixo o meu alerta para os pais. Pais, assumam esta postura. Filho meu, se aceitares o meu conselho, se não aceitares, estamos em paz na mesma. Tu continuas a tua relação, continuamos a ser amigos. Esta foi a minha sugestão, mas a vida é tua. Pais, se a sua filha casou, se o seu filho casou, por favor, cortem o cordão umbilical. Não estejam constantemente a interferir na vida do novo casal. Isso não vai ajudar. A médio e longo prazo vai prejudicar. Eu não estou a dizer para deixarem de se ver ou para não telefonarem mais. Não é isso que eu estou a dizer. Mas criem uma certa distância emocional. Criem uma distância emocional de forma a que esse novo casal possa crescer, cometer os seus erros, fazer os seus ajustes, ter, como é óbvio, os apoios do pai e da mãe, mas ter esse espaço para crescer é fundamental. Então, filho meu, se aceitares o meu conselho, coloque-se numa postura diferente daquela que tinha tido até então. Deixe de ser tão diretivo, deixe de ser tão interventivo e passa a ser mais consultivo, alguém que dá conselhos e que não se impõe a esse novo casal. Verso 2 aqui do nosso livro de Provérbios diz: para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Vemos aqui qual é o desejo de um pai. O desejo de um pai é que os filhos se deem bem. Não há pai nenhum que eu conheça que deseje mal aos seus filhos. Infelizmente, até aqueles pais que às vezes abandonam os seus próprios filhos é porque eles estão plenamente convencidos que isso é o melhor para eles. É por isso que às vezes é complicado entendermos a mente humana. Como é que alguém que tem um filho e abandona esse filho à porta de um hospital ou à porta de uma igreja, às vezes em sítios bem menos agradáveis, como os contentores do lixo, infelizmente, mas muitas vezes esses pais estão a pensar que estão a fazer o melhor para aquelas criaturas. E é isto que é tão complexo no ser humano. Mas o que é melhor para os nossos filhos é eles entenderem a sabedoria. Então, vamos investir tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos para eles adquirirem sabedoria, para terem um coração com entendimento. Isto é fundamental. Você pode dar os bens todos da terra que você tiver, mas se não permitir que o seu filho e a sua filha cresçam em sabedoria, você não fez nada por eles. Infelizmente, há tantas pessoas que têm recursos materiais, mas que são pobres a nível emocional. São pessoas que têm riquezas tremendas, mas que não sabem dar, não sabem receber, não sabem relacionar-se com o seu próximo sem ser por interesse. Não sabem relacionar-se com o seu próximo sem perceber que afinal aquela pessoa só quer um relacionamento de amizade e não os seus bens. Então precisamos de crescer, ter um coração com entendimento. E isto é o maior tesouro que nós podemos deixar aos nossos filhos. É que eles tenham amigos, é que eles tenham um ambiente familiar agradável. Isto é o fundamental, é o dar-lhes esta possibilidade de eles crescerem em sabedoria, em aplicarem de uma forma correta os conhecimentos que têm no seu dia-a-dia. Este é o maior tesouro que algum pai pode deixar para um filho. E não se iluda. Você pode ter muitos recursos materiais ou não ter nada, mas se você não trabalhar isto, os seus filhos serão os mais miseráveis à face da terra. O verso 3 continua-nos a dizer: e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz. Agora este texto é tremendo. Ele nos coloca numa nova dimensão. Ele nos mostra que a oração é fundamental para nós termos sabedoria, inteligência e entendimento. E Salomão sabia bem do que estava a falar. Temos que relembrar que este livro de Provérbios foi escrito por Salomão e Salomão obteve esta sabedoria toda como? Pedindo a Deus. Ele pediu a Deus e Deus concedeu. O livro de Tiago é muito contundente neste aspecto. Ele diz que se nós pedirmos a Deus sabedoria, Deus a dá e não lança em rosto. Deus é o único capaz de nos dar sabedoria.
Então, se você sente que já não sabe o que fazer com os seus filhos, já não sabe como educar as suas crianças, já não sabe o que fazer com a sua profissão, já não sabe que opções tomar na sua empresa, eu digo, clame a Deus por sabedoria. É um desafio que você pode colocar diante de Deus. Deus, mostra-me o que eu devo fazer. Dá-me essa sabedoria. E quando Deus resolver os problemas, dê glória a Deus. Não se inche, não pense que foi você que alcançou alguma coisa. Lembre-se que você clamou a Deus. Porque o mais triste que eu vejo é que muitas vezes nós chegamos a um beco sem saída. Não temos soluções. Clamamos a Deus. Deus responde. E no final nós pensamos, bem, eu sou mesmo jeitoso. Eu consegui resolver este problema. Nem nos apercebemos que foi o toque de Deus. E não há nada que mais entristeça o coração de Deus do que um coração humano ingrato. E efetivamente, se você está nesse ponto da sua vida em que se sente encurralado, num beco sem saída, clama a Deus por sabedoria, Deus dará. Mas quando o problema ficar resolvido, lembre-se que foi Deus que deu a sabedoria. Então eu sugeria o seguinte: se você não tem o hábito de visitar uma igreja, visite uma igreja, peça ao pastor para dar esse testemunho, dizendo, eu estava numa situação complicada com os meus filhos, clamei a Deus, Deus deu uma solução e hoje os meus filhos estão no caminho assim. Eu estava numa situação complicada na empresa, clamei a Deus, Deus deu uma solução e saímos deste problema. Então vá dar esse testemunho a uma comunidade onde o nome de Deus é glorificado por aquilo que Ele está a fazer na sua vida. Não hesite, visite uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja evangélica, uma comunidade onde a palavra de Deus é ensinada efetivamente de uma forma séria. E então aí glorifica o nome de Deus por a sabedoria que Deus lhe está a dar. Então o verso 4 ainda prossegue, dizendo, se buscarmos esta sabedoria como a prata e como tesouro escondido a procurarmos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vemos que esta sabedoria que Deus nos dá deve ser procurada intensamente. É como se nós tivéssemos encontrado um campo e nesse campo tivéssemos um tesouro. Jesus contou uma parábola semelhante a esta, dizendo exatamente isto. É como se um homem tivesse encontrado um tesouro enterrado num terreno e, sabendo disso, ele vai, compra aquele terreno com tudo o que tem, porque o tesouro que está naquele terreno é bem mais precioso do que toda a fortuna que ele tinha. E então ele vai, compra aquele terreno e então fica extremamente rico. Aqui esta imagem de buscar profundamente a sabedoria é a mesma. Invista em buscar a sabedoria. Agora, como é que isso se faz? O texto bíblico dá a resposta também. Dá porque verificamos aqui que ao alcançarmos essa sabedoria, teremos o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Então, podemos encontrar esse conhecimento de Deus em vários sítios. Mas um sítio primordial para conhecer a Deus é nas Escrituras Sagradas, é na Bíblia. Leia a sua Bíblia. Se nós vermos a história e aprendermos alguma coisa com a história, que às vezes nós temos dificuldade em aprender com a história. Nós, seres humanos, somos muito limitados na análise da história e no retirar das ilações dessa mesma história. É por isso que os políticos, durante X anos, enganam-nos, saem de lá, vêm à oposição, ficam no governo, depois a seguir, passado pouco tempo, voltam os mesmos outra vez para o governo, porque nós já não sabemos, ou já não nos lembramos bem das trapalhices que alguns fizeram e por isso voltamos a votar nas mesmas pessoas. Mas isto é porque a nossa memória às vezes nos engana, não analisamos a história. Mas se nós analisarmos a história, verificamos que os povos que começaram a ter a Bíblia como prioridade na sua ordem de dia, esses povos desenvolveram-se de uma forma tremenda. Foram povos que hoje são uma referência para todo o Ocidente. Analise uma Alemanha, por exemplo. Analise uma Inglaterra, por exemplo. Analise uma Suécia, uma Holanda. Analise, enfim, uma Noruega. Analise talvez uns Estados Unidos, um Canadá. E se nós olharmos agora para outros povos bem mais recentes, estamos a olhar para eles nos séculos passados, mas se olharmos agora para povos que são chamados povos emergentes, povos que estão a surgir como povos de desenvolvimento, se analisarmos e verificarmos o seu percurso espiritual,
vamos ver que esses povos, como base do seu desenvolvimento, tiveram uma espiritualidade, um relacionamento com Deus, um buscar a palavra de Deus. Não há povo nenhum que nós possamos analisar que não tenha como base, em primeiro lugar, este aspecto. O povo começou a voltar-se para Deus, começou a estudar a Bíblia e ao mesmo tempo que começava a estudar a Bíblia, então o desenvolvimento da nação era sustentado. Sabem porquê? Porque era alicerçado em valores fundamentais das Escrituras. É por isso mesmo que nós devemos procurar esta sabedoria como um tesouro. E Jesus Cristo claramente nos deixou, no Evangelho de São Mateus, esta ideia, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus, continua Jesus a dizer, é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Desta forma nós devemos empenhar-nos no estudo da Bíblia, no estudo da Palavra de Deus, no conhecer quem Jesus Cristo é, no conhecimento de quem Deus é, o Deus efetivo, o Deus que está descrito na Bíblia. Porque, efetivamente, por vezes nós temos ideias de um Deus que não está na Bíblia. Temos ideias de um Deus tirano, ideias muitas vezes de um Deus mau, um Deus que é punitivo, mas não olhamos para o outro aspecto da Bíblia, o aspecto onde Deus manifesta o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade para connosco e que é bem mais saliente nas Escrituras do que esse aspecto de correção. É verdade que Deus corrige, é verdade que Deus permite que nós ceifemos aquilo que nós semeamos. É verdade que em algumas alturas Deus disciplina severamente os povos e os indivíduos, mas é como um pai. Qualquer pai que ama o seu filho, disciplina o seu filho quando ele faz coisas más. E quando ele faz coisas graves, disciplina com mais severidade. É óbvio que quando nós lidamos com os nossos filhos, de acordo com o grau de erro que eles cometem, temos também de aplicar um castigo que seja coerente a esse grau de erro. Dando um pequeno exemplo com os meus filhos, vocês sabem que eu dou frequentemente estes exemplos porque eu espero que ajude a cada um de nós a entendermos o relacionamento que Deus tem connosco. Com os meus filhos, por exemplo, um deles, a uma certa altura, estava a brincar com os irmãos e pronto, deu um estalo ou um pontapé. É óbvio que quando eu chego tenho que corrigir, não posso permitir que esta situação fique impune. Então talvez chamo os dois e se os dois são responsáveis, uma palmada a cada um e está o assunto resolvido. Há um tempo atrás, um dos meus filhos pegou numa faca para se defender de um dos irmãos. É óbvio que, diante desta atitude, eu não vou simplesmente dar uma palmada. Ele não percebeu a gravidade do ato do que estava a praticar, mas poderia ter magoado seriamente um dos irmãos. Então tive que o disciplinar, colocando-o de castigo durante uma semana, dando-lhe umas palmadas para que ele não volte a cometer o mesmo erro. Então, diante da gravidade de um estalo, eu talvez corrijo, dou uma repreensão, dou uma palmada, diante de um ato de um deles pegar numa faca para um dos irmãos, eu tenho de punir com mais severidade para que aquilo fique marcado na mente dele, para que não volte a cometer o mesmo erro. A mesma coisa com Deus, Deus connosco. Quando nós cometemos pecados que são horríveis aos olhos de Deus, Deus pune-nos com mais gravidade do que quando temos uma falha que é, enfim, mais normal. Então Deus é este Deus que nos disciplina porque nos ama. Não porque é um Deus mau ou porque é um Deus que tem prazer na disciplina. Não, mas é um Deus que ama. E por isso Ele nos dá essa disciplina. Nós encontramos Jesus como sendo este mestre que ensina de uma forma profunda. Por isso ele é procurado por toda a gente, pelos gregos, que já tinham grandes conhecimentos filosóficos, mas, no entanto, Jesus é o mestre, não só da filosofia, mas o mestre das emoções, o mestre da espiritualidade, é o Senhor Deus feito homem. Por isso ele era procurado por todos. O verso 5 ainda do nosso livro de Provérbios, e nós temos que continuar, diz: então entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Esta é a frase fundamental. E o verso 6 continua a dizer: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Vemos claramente como Deus trabalha no nosso ser. E o verso 7 prossegue: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva os caminhos dos seus santos.
vemos como Deus dá destaque a estas virtudes da retidão, sinceridade, santidade. É Deus quem, de facto, preserva estes aspectos na humanidade. E o capítulo 2, verso 9 do livro de Provérbios prossegue. Então entenderás justiça, juízo, equidade, todas estas boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Aqui vemos como Deus quer que estas virtudes floresçam no nosso ser. Precisamos de facto de perceber que em oposição à sabedoria de Deus há loucura. E muitas vezes a loucura são opções que nos conduzem ao grande sofrimento. E não é essa a vontade de Deus para nós. O verso 11 ainda diz: o siso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelo caminho das trevas, que se alegram em fazer o mal, folgam com a perversidade dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Salomão está aqui a advertir o seu filho para o cuidado com o homem mau. Mas ele prossegue e não fica só pelo homem mau, que é para não ficarmos com dúvidas, diz o verso 16. E para livrar-te da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras e a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino da sombra da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Aqui temos Salomão claramente a advertir o seu filho. Filho meu, toma cuidado quanto aos homens maus, toma cuidado quanto às mulheres más. Não te deixes enganar. É por isso que Salomão, percebendo isto, ele diz: todos os que se dirigem à casa dessa mulher não voltarão e não atinarão nas suas veredas da vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.